Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Balcão Pop, aqui é o Sr. Balcão. E bem, finalmente chegou o momento de falar sobre o Snyder Cut. Então vamos lá, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar a respeito é trazer um pouco de panorama sobre a carreira do Snyder até aqui. Eu não tenho nenhum hate com o Snyder. As pessoas tendem a odiar o Snyder por um milhão de motivos que... eu não consigo simplesmente detestar tanto o cinema dele a ponto de detestar tudo que ele faz, e principalmente o Watchmen é um filme que eu tenho muito carinho pessoal sobre esse filme. Mas em relação à filmografia geral dele, eu tenho coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Eu entendo por que as pessoas odeiam ele, eu entendo que vem de um lugar muito justo, principalmente pela fanbase do Snyder, que é uma das mais tóxicas que tem. E eu não digo isso por eles forçarem o estúdio a lançar esse filme, eu não digo isso por eles amarem demais o Snyder, eu digo isso pela forma como eles atacam as pessoas na internet, pela forma como eles reforçam os problemas do Snyder fora do cinema. Já é bem provado que o Snyder é uma pessoa gente boa, sabe? As pessoas que trabalham com ele amam trabalhar com ele, defendem o trabalho que ele faz, então tendo problemas ou não com a visão que ele tem de mundo, a parada é que ele é uma pessoa gente boa. Eu fiz essa comparação na internet de que se o Joss Whedon, eu fiz aquele vídeo de artistas bons, mas que são filhos da puta. Se o Joss Whedon é um escroto do caralho, só que é um puta artista, é uma forma de a gente avaliar essa questão de artista versus obra. Mas também se a pessoa é gente boa, só que a obra que ela faz é uma bosta, também uma coisa interessante de avaliar. Muitos filmes interessantes surgiram dessa questão, como principalmente o filme sobre The Room, ou a obra The Room em si, que é um filme péssimo, mas que foi feito com muito carinho pelas pessoas que estão ali, então há um certo charme por isso. Ou então os filmes do Ed Wood, que também geraram aquele que pra mim é a obra-prima do Tim Burton, que é o filme Ed Wood, que também analisa um artista péssimo que não sabe fazer metáforas, não sabe criar conceitos interessantes, não sabe ser um bom diretor, mas ele faz tudo com tanta paixão por aquilo, ele faz tudo com tanto amor por aquela obra, que você não tem como não admirar, entende? E acabam saindo obras que, pra bem ou pra mal, são interessantes de serem vistas. Eu prefiro muito mais assistir Plano 9 do Espaço Sideral do que muitos filmes que são considerados clássicos e que eu simplesmente não gosto muito. O Snyder, de certa forma, é um diretor muito apaixonado por tudo que ele tá fazendo, por mais que ele não saiba interpretar os personagens que ele tá trabalhando muitas vezes, por mais que ele se apaixone pelas obras pelos motivos mais errados possíveis, parte de um lugar sincero do coração dele. Então, nesse aspecto, eu tenho uma certa admiração pela forma que o Snyder cria o cinema dele. Fora disso, eu gosto dos estilismos do Snyder, e isso vai de um ponto totalmente pessoal meu, totalmente particular meu, que se você não gostar, eu entendo perfeitamente, da mesma forma que tem gente que detesta o estilo do Wes Anderson, que é um estilo muito particular. E o Snyder, pra bem ou pra mal, ele tem um estilo muito particular. O slow motion exagerado, as cenas que são extremamente tentando emular pinturas e uma atenção muito maior pro visual e pra estética do que pra substância do que ele tá trabalhando. E eu consigo achar entretenimento nesses fatores. E eu não quero aqui falar disso para desvalidar as interpretações extremamente válidas e relevantes que as pessoas fazem das obras dele para discutir certos temas. Principalmente, acho que a comparação interessante de fazer é que Batman vs Superman e O Homem de Aço são filmes que não só têm ideias problemáticas nos seus conceitos, mas são mal executados enquanto filmes simplesmente. Porque eu não tenho problema em apreciar, pessoalmente não tenho problema em apreciar certos filmes problemáticos pelo que eles conseguem entregar de bom. Mesmo que seja analisando eles por um certo filtro opinativo e ideológico. Analisar eles pelo que eles são, sem desconsiderar o que eles fazem, e entender por que isso é problemático, mas sem desconsiderar os seus méritos, e simplesmente apreciar uma experiência, entendeu? Esse tipo de coisa. E depois que Batman vs Superman foi o divisor de opiniões que foi, e muito justificável, porque não só é um filme que traz inúmeras ideias problemáticas, como é um filme que executa mal elas. Por mais que você goste desse filme, por mais que você não ligue para os problemas que ele tem a respeito de como ele representa principalmente o Batman, e também a forma totalmente apática que ele representa o Superman, tudo isso podia ser relevado se o filme ao menos fosse coerente, se o filme trouxesse uma história bem contada, e a história daquele filme é uma bagunça.
Dito isso, eu nunca detestei Batman vs Superman, pelo fato de que eu gosto de apreciar ele como um filme tão ruim que é bom. Eu digo isso porque é um filme tão megalomaníaco, tão autoindulgente, tão apaixonado por si mesmo e por todas as ideias horríveis que tem ali, ou totalmente fora de contexto, tipo colocar um planejamento de um fim apocalíptico pro universo DC, sendo que esse era o primeiro filme do universo DC. Esse tipo de coisa. É um filme tão absurdo, tão tentando ser meio que uma ópera entre esses personagens, que eu tenho uma certa admiração pela loucura que envolve nele. Coisa que eu não posso dizer do Homem de Aço. Sinceramente, dos dois filmes do Snyder da DC, é o que eu menos gostava. O Homem de Aço, não só eu terminei de assistir ele com os meus 13 anos de idade, tipo, até pro Batman vs Superman eu posso fazer o argumento de que eu ainda era moleque, eu tinha 16 anos quando saiu, então eu tinha uma mentalidade bem mais fodida do que hoje pra apreciar aquele tipo de coisa. Agora, o Homem de Aço, eu tinha 13 anos quando eu assisti, e eu achei o filme péssimo. Eu não gostei de Homem de Aço quando saiu, sabe? Eu não consigo apreciar o Superman destruindo, dizimando completamente todos os prédios possíveis. Tipo, literalmente, tacando o Zod nos outros prédios. Eu não tinha como eu ver aquilo e ficar de boa. E ainda no final do filme, depois que ele fez tudo que ele fez, ele ainda tem a pachorra de destruir um satélite dos Estados Unidos que tava meio que vigiando ele. Tipo, caralho, mano, olha a merda que você fez, você ainda acha que você tá no direito de fazer essa porra? Agora, quando a gente chega na Liga da Justiça de 2017... é outro filme que eu detestei. Porque eu prefiro um filme que seja ruim, só que tenha algo autoral ali, que tenha alguma visão, que esteja tentando fazer alguma coisa, do que um filme totalmente apático, feito às pressas, com uma história completamente lógica. Nada naquele filme encaixa bem. Expectativa sobre Snyder Cut ou não, eu tinha certeza que o filme ia ser melhor do que o de 2017, simplesmente por um quesito de coerência narrativa. Não por qualquer problemática que o filme pudesse ter, pelo menos ele ia ser mais coerente. E ia contar aquela história de uma maneira que eu desse a mínima pra ela. Porque eu lembro de sair do cinema do Liga da Justiça e já esquecer o filme, tipo, em 2 horas, assim. Não teve nada naquele filme que tivesse me marcado. E quando a gente chega no Snyder e a gente pensa no estilo dele, aí entra uma questão muito interessante que eu acho que vai decidir muito, assim, se você consegue passar certa linha de simplesmente achar o filme legal, ok, ou odiar o filme, ou achar o filme excelente, que é se você gosta ou não do estilo de direção do Snyder, não no estilo de filosofia dele, mas no estilo de direção simplesmente. E sinceramente eu nunca tive problemas pessoalmente, se você tem, eu entendo de boa, mas eu nunca tive problemas pessoalmente com slow motion, músicas legais, essa tentativa de tentar fazer tudo parecer maior do que a vida, esse complexo de épico que ele tem. Nunca me foi algo problemático. O problema pra mim é que ele não sabe contar história. Mas em termos de estilo, eu gosto desses estilos. E assim, você pode não gostar desses estilos, mas dizer que esses estilos tornam os filmes dele objetivamente ruins, eu acho injusto. Sabe? Porque a gente tem vários diretores e tem vários estilos. Você pode, por exemplo, odiar o estilo do Wes Anderson, mas você dizer que o filme é objetivamente ruim porque ele tem um estilo muito característico, não. Agora, você pode dizer que é um estilo que não é pra você, o que é perfeitamente aceitável. A partir do momento que eu nunca desgostei do estilo Snyder, inclusive eu defendo o Watchmen, eu acho que esse estilo beneficia a qualidade de Watchmen, que é fazer uma experiência visualmente muito interessante. E quando a gente chega no fato, por exemplo, quando falam que o estilo do Snyder é brega, o que eu posso entender de onde vem essa opinião, eu não acho que necessariamente brega é ruim, eu acho que pode ter diversão no brega, como eu recentemente avaliei no meu vídeo de Van Helsing. É um filme completamente brega, com muitos problemas, mas que muitos desses problemas acabam virando parte do charme do filme. E assim, eu também, como eu falo no meu vídeo do Watchmen também, eu digo que mesmo que acidentalmente um cara como o Zack Snyder pode vir com boas ideias e um bom filme. Enfim, indo direto pro filme, falando a respeito, por que eu gostei? Eu acho que muito do que faz a gente gostar desse filme tem a ver com o contexto que ele tá
agora inserido. Se esse filme tivesse sido lançado no cinema, não ia ter um monte de coisa que tem aqui. Nem tudo que tem aqui é, na verdade, necessário. Dava pra cortar 1 hora tranquilo, assim, numa boa, dava pra cortar 1 hora, deixar o filme com 3, se quiser que ele fosse muito grande. Tem gente falando que esse filme deveria ser dividido em 2 partes quando saísse no cinema, o que não é verdade. A parada é que esse filme todo seria só a parte 1, a parte 2 seria com a chegada do Darkseid. Não tem espaço nesse filme pra você cortar em 2 partes. Quando chega no ponto dele em que daria pra você cortar, se o filme tivesse acabado ali numa experiência única, seria completamente frustrante, porque você não teria o payoff do final. É uma estrutura que precisa de todas as partes ali, de todos os seus arcos, para que funcione no todo. Obviamente, chegando no ponto em que os fãs conseguiram que esse filme fosse feito, o Warner falou que quer saber, lança absolutamente tudo. Show me what you got. Eu vou ficar muito surpreso se tiver alguma cena deletada desse filme, porque eu acho que absolutamente qualquer coisa que o Zack Snyder filmou foi além das coisas que ele filmou adicionalmente. Mas eu acho que assim, a esse ponto, no contexto em que esse filme foi lançado, é muito mais tranquilo pra gente apreciar esse filme como uma espécie de graphic novel fora da linha cronológica, ou como uma visão separada de um autor a respeito desses personagens. E sinceramente eu acho que há espaço pra isso. Ainda mais porque ultimamente eu tenho ficado cada vez mais cansado dos filmes da Marvel, porque falta coisas ali que tornem aquela experiência especial. Não necessariamente perfeita, ou ótima, ou excelente, mas especial, diferente. Um filme que você vê que aquele diretor se preocupou com o que estava fazendo e queria contar uma história de verdade com esse personagem, e lhe foi dada essa oportunidade. A gente tem isso nos filmes de heróis mais antigos e eu não vejo problema em ver nesse aqui isso. Agora, quando a gente entra em alguns problemas do filme, se você quiser procurar problema nesse filme, você vai encontrar muita coisa para você trabalhar em cima. Problemas reais que realmente me incomodam, eu tenho 2. Tá, que eu vou falar daqui a pouco. Então vamos falar do que eu gostei desse filme. O que eu realmente gostei é que é o seguinte: esses personagens da DC estão num outro nível de patamar de cultura pop, sabe? Flash, Superman, Batman, Mulher Maravilha são personagens que estão no imaginário popular, mesmo que eles tenham sido extremamente mal utilizados pela Warner durante tanto tempo, seja no cinema, seja até nas animações, ultimamente estão muito fracas. E o filme de 2017 foi o filme mais whatever possível com esses personagens que são tão grandiosos, parecia um episódio de uma série de TV. E para trazer esses personagens juntos, você precisa de uma visão megalomaníaca, na minha opinião. Você precisa de um certo complexo de épico, né? Eu fico repetindo isso, essa frase é de uma música do Tom Zé, excelente, inclusive, que eu acho que tem muito a ver com o Zack Snyder. Ouçam essa música que vocês vão saber do que eu tô falando. Traz esses personagens pro contexto de um filme que tão apaixonado por si mesmo e que quer ser maior do que a vida, como são os filmes do Zack Snyder. Eu acho que isso beneficia o ideal do que você está trazendo de retratar esses personagens como Gods Among Us e coisas assim. Não entrando muito profundamente na filosofia dessas questões, mas como uma experiência de filme de super-heróis, não dá pra negar que é muito interessante. Então você tem esse contexto extremamente grandioso de como o Snyder deixa tudo em câmera lenta e coloca músicas épicas e cria cenas para ostentar esses personagens e os poderes deles. Sabe, por pura experimentação visual, ele simplesmente toma uma ideia, vou colocar o Flash em câmera lenta salvando essa mulher, tocando Tim Buckley. E eu amo Tim Buckley, eu amo aquela música. Então assim, é importante pra história? Não! Mas é foda, cara. Assim, é claro que aí depende até que ponto você tá disposto a aceitar esse tipo de estilismo. Eu vejo muita gente fazendo um paralelo com The Boys e tudo mais por causa da violência dele, como ele lida com violência. Por mais que eu entenda essa questão das pessoas se preocuparem com a violência nesses personagens, principalmente no Superman e no Batman, a verdade é que é o seguinte, a discussão básica de violência no cinema tá aí já faz muito tempo, com muito diretor usando e abusando disso. A Marvel também mata gente pra caralho. Então assim, eu não acho que nesse filme específico, dado 4 horas que ele tem e de quanto tempo ele gasta
em diálogos entre os personagens, muitos diálogos bem bacanas, bem memoráveis, algum desenvolvimento para cada um deles. Às vezes não desenvolvimento, porque não é um filme solo de nenhum deles, é um filme da Liga da Justiça, mas ele tem um momento para mostrar a família do Superman em luto, ele tem um momento para mostrar o Batman querendo se redimir pelo que ele fez no Batman vs Superman, que de certa forma conversa quase como o Snyder tentando se redimir pelo que ele fez com o personagem em Batman vs Superman. Você tem o Flash querendo salvar o pai dele da prisão, de uma acusação injusta. Você tem o Cyborg com um puta arco que, na minha opinião, é excelente em vários sentidos. Não só é um arco bem definido, bem contado, que você entende a evolução do personagem de um ponto para outro, como tem muito tempo entre ele e o pai dele, diálogos, flashbacks que são interessantes. A frase final do Cyborg nesse filme é muito forte também para a questão da questão de como deficiência é retratada no cinema. A gente tá num ano que foi lançado O Som do Silêncio e eu sinto que cada vez mais os filmes estão acertando em retratar pessoas deficientes. Nem exatamente a palavra deficiente seria um bom uso, mas vocês entendem, né? Como pessoas com certos problemas são retratadas da maneira mais quebrada possível. E nesse filme você tem um arco dele entender que a condição dele não significa que ele está quebrado, nada do tipo. E vai ter gente falando, por que no filme do Joss Whedon o Cyborg era mais próximo dos quadrinhos, era mais próximo da animação, ele era divertido. Não, no filme o Cyborg era talvez o mais problemático, porque você tinha duas visões conflitantes em cima do personagem e nenhuma se destacava. É bizarro você ver ele numa hora triste e na outra hora ele fazendo piada. Eu não vejo problema nenhum que depois que esse filme se concluiu e o arco do Cyborg foi concluído, nos próximos filmes dele, o que eu gostaria de ver, pelo menos eu não vejo o universo todo do Snyder continuando, eu não sou exatamente um apoiador de voltar ao universo dele, mas certos elementos como o Cyborg, eu adoraria ver em mais filmes e dá pra você construir o personagem a partir do ponto que ele termina aqui. Mas era necessário que ele tivesse esse arco dramático que ele tem nesse filme, que eu acho muito bem construído. Então assim, dados os problemas do Snyder em como ele vê esses personagens, como ele retrata eles, a parada dentro da visão do Snyder, esse é um filme bem executado pra ela. O que Batman vs Superman não era, o que Homem de Aço não eram filmes com ideias problemáticas sendo trazidos pro cinema de uma forma mais problemática e quebrada ainda. Porque há espaço no cinema pra você desconstruir personagens, pra você tentar coisas diferentes. O ponto é se você faz isso de uma forma coerente ou não. E o Snyder não estava fazendo, ele estava contando uma história mais malucada e fudida do que a outra, enfiando filosofia a troco de nada. E nesse filme ele simplesmente toma um longo tempo para construir esses episódios, que eu diria que funciona até melhor como uma série do que como um filme, para você ir sentindo o impacto de cena a cena e de personagem a personagem para um grande clímax. Uma coisa que era muito destoante era a importância do Superman no ato final do filme em relação aos outros personagens, porque os outros personagens não fizeram praticamente nada no final do outro filme. Nesse, todos eles são importantes para aquele final. Todos eles fazem alguma coisa, têm um papel na resolução do problema. E isso pra mim foi foda. Então, o Flash naquela cena incrível, que é uma das cenas mais incríveis que eu vi num filme de super-herói. Eu achei realmente aquela cena impecável, dele revertendo o tempo, o Aquaman ajudando a Mulher Maravilha a puxar o laço. Quando as pessoas criticam a questão da duração do filme, é uma crítica válida, porque realmente se fosse um filme muita coisa seria cortada. Mas eu queria tomar um tempo desse vídeo para falar de todas as cenas que são consideradas inúteis pelas pessoas e que pra mim acrescentou tanto à experiência do filme. Então vamos lá, vou começar com a cena do Flash salvando a Iris West, né, que depois foi revelado que é o Iris West. Muita gente tem comparado o Snyder Cut ao The Boys, a série The Boys, porque de fato o Snyder meio que tem essa coisa com a violência, os personagens sendo extremamente violentos o tempo todo, e sabe aquela cena da Mulher Maravilha destruindo o prédio todo pra salvar a galera ali, depois ainda falando com a garotinha. Aquela cena realmente é complicada, apesar da cena de ação da Mulher Maravilha lutando, eu acho bem da hora o jeito que a cena é feito, porque quando a gente pensa em super-heróis com superpoderes no máximo, no topo, em todas as categorias, rápido, voa, forte, toda a cena de ação com eles é muito parecida, a dinâmica da ação é parecida.
Entende? Tipo, o Zod e Superman, a dinâmica dos dois em termos de movimentação, ação é muito parecida. E o Snyder criou uma certa estética pra luta da Mulher Maravilha que é própria dela, uma certa forma de luta, uma forma de coreografia, sabe? O jeito que ela esguia, que ela se arrasta, que ela... Visualmente, é no mínimo interessante, é original comparada a outros personagens com poderes parecidos ao dela. Dito isso, a cena da Mulher Maravilha realmente é o que mais valida a comparação desse filme com The Boys. E lá no final, eles tudo massacrando completamente o Lobo da Steppe, né? Mas a cena do Flash nesse filme, dele salvando eles o Ash, eu acho que serve como uma resposta não intencional, porque acho que foi gravada antes de The Boys estrear, não intencional da cena de abertura de The Boys com o velocista lá atropelando a garota em câmera lenta. Sabe, porque a gente pensa assim, grandes cenas de velocistas no cinema, dessas que o tempo para e tudo mais. Todas elas têm uma característica muito clara. Então, por exemplo, você tem no Dia de Futuro Esquecido, no X-Men Apocalypse, é muito mais pelo valor da diversão, muito mais pelo playthrough da cena, o jeito que o tempo para, toca uma música top, mó pop, ele começa a salvar todo mundo. É uma cena divertida. Dava pra simplesmente cortar aquela cena e ele salvou todo mundo porque ele é rápido. Mostrar só um flash assim, pronto. Mas é tão divertido assistir aquilo. Aí você tem a cena do The Boys na série, que é extremamente violenta, gráfica, mostrando como os super-heróis podem ser perigosos. O cara é extremamente rápido, ele ferrou com a vida desse cara e destruiu. Uma cena extremamente triste, cômica ao mesmo tempo, mas extremamente triste na série. Nesse filme, a resposta que eu sinto aqui é que é uma cena contemplativa e bonita, simplesmente, de um super-herói com superpoderes salvando essa pessoa da maneira mais apaixonada possível. Eu acho uma cena tão legal, visualmente é uma cena muito legal e ela me traz uma certa calma. Primeiro que eu amo aquela música, é uma das minhas músicas favoritas de folk de todos os tempos, do Tim Buckley. Por outra versão aqui, eu diria que eu sinceramente colocaria a versão original do Tim Buckley, não por um problema com regravações de clássicos, mas porque a mulher que canta faz uns vibrato meio estranho, tipo... que eu acho exagerado. Então, deixa a cena ainda mais autoindulgente pra quem tem essa crítica pra essa cena. Mas em termos de beleza, eu acho uma cena dramática, bonita, tocante. Não precisava estar lá? Talvez não. Mas é legal que esteja. Às vezes você pode dizer muito com silêncio, com estilo, com contemplação, simplesmente. Eu tô dizendo que essa cena foi dirigida pelo Kubrick? Não! Mas é uma cena que eu acho muito bonita. Próxima cena que eu achei bem legal é a cena do Cyborg, né, dele jogando futebol americano. Eu acho uma cena tão bonita, por mais que não faça sentido nenhum. Eu não sei se nos Estados Unidos eles são tão loucos pro futebol americano que eles deixam acontecer o jogo mesmo que esteja nevando para um caralho, mas a cena é bem filmada e é bacana como ele olha, ele vê a cadeira do pai vazia. Eu acho isso tão bonito. É claro que depois o Snyder não se contenta em só mostrar a cadeira do pai vazia, ele tem que colocar a pessoa falando depois, logo em seguida, seu pai não veio. Mas tem vários desses momentos no filme que tá bem claro o que ele quis mostrar só com a imagem e com o som, só que ele faz questão de colocar algum personagem verbalizando aquilo, que eu pegaria no pé se a Marvel não fizesse o triplo de vezes que o Snyder faz. Então, no WandaVision, eles fazem isso a cada 3 segundos. Alguém solta um peido e alguém tem que falar pra isso foi engraçado, você soltou um peido. Tudo que diz respeito a como o Aquaman é retratado meio que uma figura folclórica, com aquelas mulheres cantando e tudo mais. Eu sei que pra alguns, mais uma vez, pode ser brega, mas eu acho que isso acrescenta no sentido de background do personagem. Eu acho interessante você ver o Aquaman como uma certa figura folclórica local. A mulher cantando quando ele vai embora. São pequenas coisas que, ok, pode ser inútil, pode ser tosco, mas eu sinto que acrescenta a mitologia desse universo. Acrescenta ao que esses personagens significam nesse mundo. Eu acho que é uma das poucas cenas, na verdade, do Snyder que ele realmente mostra como um super-herói pode impactar uma sociedade de uma forma bonita, sabe? São cenas que eu acho que ele vê mais a beleza dos super-heróis do que simplesmente a desgraça que os super-heróis podem trazer. E outro elemento que eu queria falar muito aqui é sobre o Lobo da Steppe.
que no filme de 2017 é um dos vilões mais patéticos que eu já vi no filme de super-herói, por vários sentidos. Em quesito visual, você pode até dizer que o visual desse filme não é tão bom assim, porque realmente não é o melhor visual de todos os tempos. Mas a parada é o seguinte, se você vai fazer seu vilão em CGI, que haja uma justificativa pra isso. Porque o vilão de 2017, do jeito que era ser feito em CGI, tornava ele ainda mais plástico, patético e totalmente ignorável. Enquanto aqui, por mais que você não goste do visual dele, pelo menos é justificável que ele seja em CGI, porque ele é maior, ele é meio que um Thanos da vida aí, e isso ajuda a tornar o personagem um pouco mais imponente também. Só que o que realmente me faz gostar do Lobo da Steppe nesse filme é que eu gostei da motivação dele. Porque quando a gente pega a trajetória de filmes de heróis de invasão de terra, de filme de alienígena de invasão de terra, quase sempre é ou pra fazer um genocídio, que nem o Thanos, ou então pra simplesmente dominar a Terra, tirar os minérios da Terra, esse tipo de coisa. Eu gostei que o que faz com que no filme do Snyder esses vilões venham pra cá, e eu não lembro se tava no filme de 2017 ou não, porque eu só assisti uma vez no cinema, depois eu nunca tive interesse em rever o filme, mas se tava, foi muito mal explorado também, nesse filme foi bem melhor, que é a ideia de ser meio que uma religião, um culto religioso em busca de seguidores, em busca de terras para se estabelecer a palavra desta religião. Sabe, de certa forma isso é um comentário em colonialismo, de certa forma isso é um comentário no que as igrejas fizeram ao longo dos anos, de invadir terras indígenas para pregar a palavra e converter culturas inteiras ao cristianismo, outras religiões. Os vikings fizeram isso também, de, sabe, converter as pessoas na marra e espalhar esse tipo de coisa pro mundo. E o filme, de certa forma, traz isso no ponto de vista intergaláctico, de ser uma religião intergaláctica, e o trabalho do Lobo da Steppe é meio que o trabalho de uma pessoa, um membro do Testemunho de Jeová, por exemplo, que você precisa ter uma certa quantidade de pessoas que você converteu pro seu templo para que você se torne um pastor dentro da religião do Testemunho de Jeová. E nesse filme você tem uma parada meio assim de culto religioso, de como o personagem tem que ir e conseguir tantos planetas pro Darkseid para ele conseguir voltar pra Terra. E simplesmente a cena em que foca no rosto dele, ele tem lágrimas nos olhos, aquilo pra mim trouxe tanto peso pro personagem. Eu achei um vilão tão bacana, eu gostei sinceramente dele, eu achei um vilão bem estabelecido. Ele era de longe o personagem que eu tava mais preocupado em dizer, provavelmente vai ser tão ruim quanto foi no filme original. Mas esse peso da religião, da questão do colonialismo, dele tá invadindo a Terra à força pra fazer isso, eles não estão dominando por dominar, eles têm um objetivo. E não é um objetivo caricato, é um objetivo que faz sentido. Me lembrou também de Dreadstar, do Jim Starlin, com a Igreja da Instrumentalidade, que leva também esse tipo de caos pro mundo todo, que também é um quadrinho muito influenciado em Jack Kirby, muito influenciado em Thanos, não, em Darkseid, não, o Jim Starlin criou o Thanos baseado no Darkseid também, então tem tudo isso. Aliás, é muito hilário que, tipo assim, as Amazonas criam aquela porra toda pra proteger a caixa, dos Atlantes, eles criam todo aquele templo pra proteger a caixa, e os humanos enterram tipo, a 3 metros do chão, e ainda assim é a caixa que mais demora pra ser encontrada. Eu nem vou dizer que é tosco, eu nem vou pegar no pé, eu achei até que é divertido, eu acho que até de certa forma diz muito sobre a humanidade e o nosso interesse em fazer as coisas. Até os momentos desse filme que não tá acontecendo nada, eu gosto deles porque muitas vezes eles ajudam a ir criando um tempo entre uma cena e outra pra você ir respirando e absorvendo as pequenas coisas do filme. Eu pessoalmente gostei. Eu achei que as 4 horas nesse sentido foi bem utilizada, exceto o epílogo. Falando todos os meus elogios pra esse filme, então é um filme que eu gostei muito, é um filme com muitos momentos que eu adorei, com muitas ideias que eu acho interessantes. O filme tem um bom humor, eu acho o filme bem humorado num sentido bacana. Eu acho ele tem um humor muito mais saudável do que o do Joss Whedon, que era bem machista, se você for ver, era bem misógino. A forma, tem até umas comparações de cena do Liga da Justiça dele com o do Snyder, em que ele filmava os personagens bem mais de baixo, assim, o que é bem escroto. Mas vamos agora para os meus problemas com o filme. O primeiro é o epílogo inteiro, assim. Tanto que quando eu tava vendo o filme e o filme fecha naquele fade to black, quando tá toda a liga reunida, eu tava pilhadão no filme, disse, caralho, que filme foda, eu comecei a twittar sem parar a respeito do filme. E depois eu fui assistir o epílogo e eu falei, caralho, Snyder, puta que pariu. Foi um retrocesso tão grande, inúmeros elementos daquele filme. Primeiramente porque eu não acho interessante
a ideia de ver um filme naquele futuro apocalíptico. Eu acho um saco aquele futuro apocalíptico. A não ser que aquele futuro apocalíptico fique só como um... Pode ser que aconteça, mas, por exemplo, no Liga da Justiça 2, eles evitam que aconteça e a gente vê... tipo, só fica nesse mundo dos sonhos mesmo, como a cena aqui ali. Ok, mas se eu tivesse que ver um filme inteiro passado nessa porra desse universo apocalíptico com o Superman ainda mais sendo escrotizado pelo Snyder do que já foi, eu ficaria muito puto. Entendeu? Porque o Superman nem foi construído ainda. Então não dá pra você desconstruir um personagem que nem construído tá. O Snyder, ele acredita que construiu o personagem, mas ele é de longe o menos construído. Eu não sei se é porque o Snyder fez um filme inteiro sobre o Superman, que é uma bosta. Ele acha que tá bom pra ele deixar o personagem com 10 minutos de tela em todo o filme, mas é horrível pro personagem. O Superman do Snyder não funciona ainda, e é um dos aspectos que o de 2017 ainda é melhor. Sabe, as cenas do Superman de 2017 são melhores, simplesmente. Eu prefiro bem mais o Superman de 2017. Foi a primeira vez que o Superman parecia finalmente chegando em termos com a sua própria consciência. E eu queria ter visto mais aquele Superman aqui. Passado o problema do Superman, que é um problema grande, que é o mais agravado pelo epílogo, tem a questão do Caçador de Marte. A cena que ele aparece no filme é tão frustrante. É tão ruim. Eu odiei aquela cena em todos os aspectos da existência dela. Porque ela não só é uma cena ruim por si só, naqueles 5 minutos que ela dura, aqueles 30 segundos que aparece ele ali. Ela é ruim pelo contexto dela. Porque você tava vendo várias cenas da mãe do Clark absorvendo luto. E aquela cena dela com a Amy Adams, com a Lois Lane, era um fechamento para aquele arco das duas. Era um fechamento pra questão do luto da Lois Lane e um fechamento pra questão do luto da mãe do Clark. Era um ótimo momento. É um dos momentos que eu mais estava gostando do filme. E aí aparece o Caçador de Marte e aquilo destruiu todo aquele arco das duas no filme. Foi tão frustrante. Foi uma ideia tão ruim que, caraca, é uma daquelas coisas que te deixam pra baixo, assim. Sinceramente... Já que esse filme não é canônico mesmo, sério, eu tô falando sério. Já que esse filme não é canônico e talvez não vá ser nunca, eu super pegaria esse filme, tacaria no meu editor aqui, cortava o epílogo, cortava aquele final daquela cena com a Lois Lane e pronto, seria esse o filme que eu vou mostrar pros meus filhos ou pros meus amigos. Esse é o filme da Liga da Justiça que vale. Sabe, são duas... Sabe, meu problema com esse filme é que são dois problemas tão destacáveis do resto, são duas coisas tão dispensáveis do que tudo que o filme faz bem, que se eu cortasse elas duas, eu estaria tão mais de boa com o filme. Se eu cortasse o epílogo, cortasse aquilo lá e acrescentasse as cenas do Superman do Liga da Justiça de 2017, sério, seria um dos meus filmes de super-herói favoritos. Eu acharia o filme virtualmente perfeito. Virtualmente. Tem problemas, mas são problemas passáveis. Agora eu quero falar uma coisa que é o seguinte. Eu fiquei tão frustrado com o Liga da Justiça de 2017 que desde então eu não vi mais nenhum filme da DC fora o Coringa, porque era uma coisa separada. Eu não sabia porquê, não por boicote, foi simples desinteresse meu. E chegado agora esse ponto em que esse filme saiu e eu me senti completo terminando esse filme, tipo, que eu tô muito disposto a ver os outros filmes da DC. Eu agora pretendo maratonar eles e quem sabe eu pretendo fazer um ranking meu da DC mais pra frente. Ok, então finalizando, vamos lá a nossa conclusão. Seria esse filme a redenção de Zack Snyder? O que esperar pro futuro desses filmes e etc. Sabe, eu gosto muito da ponta solta que esse filme deixa, do Darkseid tentando trazer a desgraça pra Terra. Só que eu acho que se você continuar deixando esse universo na mão do Snyder por mais tempo, vai ser mais tempo pro Superman ser escrotizado por uma visão que não tá casando com o personagem, e seria mais oportunidades do Snyder fazer mais merdas e voltar a ser odiado e acabar caindo do pedestal que ele tá por esse filme. Não que ele esteja de volta a ser considerado um dos grandes diretores de super-heróis de todos os tempos. Quem odiava ele continua odiando, quem amava ele continua amando. Mas eu acho sim que há uma pequena parcela, uma parcela até considerável do meio desse espectro
de pessoas como eu, que tem várias críticas ao Zack Snyder, tem alguns pontos positivos a respeito dele também, e que gostaram do filme de uma maneira sincera, se entreteram com o filme, mas se ele de fato vai e faz um filme inteiro nesse mundo onde os personagens, onde a trama é eles tentando voltar no tempo para impedir que aconteça, vai ser uma coisa que, na minha opinião, só tem espaço para fazer um filme extremamente de nicho, que não interessa a maioria das pessoas, e vai desconstruir os personagens de uma maneira que não cabe agora. Os personagens precisam ser mais construídos, na minha opinião. Mas se a Warner quiser dar continuidade à parada do Darkseid, talvez pela mão de outro diretor, com talvez o Snyder só, talvez de consultor, assim, talvez dê certo. Por que não? Eu acho que o filme deixa uma boa ponte pra uma boa batalha com o Darkseid. Talvez se acontecer como já foi dito, de talvez ele continuar esse universo em quadrinhos, na minha opinião faz mais sentido. Então, meus amigos, eu queria falar mais algumas coisas aqui, não tão relacionadas a esse filme, mas eu queria muito pedir para vocês darem uma olhada no nosso Apoia-se, considerar apoiar o canal, pra dar uma força. Eu sei que eu tô atrasando os vídeos dos apoiadores, me desculpem, mas eu tô colocando algumas coisas em dia. Tem muito vídeo bacana pra sair. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Me diga que você gostou ou não, eu vou entender. Até a próxima, meus caros, e valeu!